Cristina conta que tinha uma vida familiar tranquila e organizada, até ao dia em que a Comissão de Proteção de Menores lhe bateu à porta, lhe retirou o filho mais novo e o deu para a adoção. O testemunho de uma mãe que promete não baixar os braços, para ouvir já a seguir. Cristina Azevedo tinha uma vida igual à de tantas outras pessoas. Vivia com o companheiro e com o filho dos dois, tinha emprego e um dia-a-dia rotineiro, até o dia em que garante ter-se visto envolvida num esquema de burla que terminou da pior maneira possível. Ela está aqui ao meu lado e vai contar-nos aquilo que aconteceu. Olá, Cristina, muito boa tarde. Olá, Fátima. Cristina, antes de mais, e só vou puxar um bocadinho atrás em relação ao que nos interessa falar para as pessoas perceberem. Houve ali uma grande reviravolta na sua vida, onde a empresa que a Cristina teve não correu bem, como aliás aconteceu com tantas empresas, enfim, por este país fora, não correu bem, e quando a empresa fechou, a Cristina ficou com bastantes dívidas, muitas dificuldades financeiras, certo? Foi. Certo. Foi nessa altura que mudou de casa, mudou para uma casa arrendada. Uhum. O que é que se passava com esta casa? Era uma casa, enfim, uma casa normal, uma casa que foi alugada de forma perfeitamente regular? Eu arrendei uma parte de uma casa. Logo no primeiro dia comecei a achar coisas estranhas, atitudes estranhas da parte da pessoa que me arrendou supostamente ser a proprietária da casa. Mais tarde vim a verificar que essa senhora não era a proprietária, mas sim uma inquilina, em que subalugava uma parte da casa. Então o que é que ela fazia? Ela arranjava um inquilino para arrendar essa parte da casa, fazia-lhe a vida negra, como se costuma dizer. Em poucos dias a pessoa saía e ela arranjava um novo inquilino. Ou seja, por mês ela recebeu uma série de rendas. Aquilo era um prédio familiar e as pessoas começaram-se a perceber que eram entrar e sair de gente e avisaram a verdadeira proprietária, na altura imigrante na Venezuela. Entretanto, ela, para saber o que é que estava realmente a passar, contratou um detetive privado, digamos assim, e a senhora foi lá e aquilo que se deparou foi comigo, com o pai do meu filho e com uma criança pequenina, com as contas todas pagas. Ou seja, seria muito difícil porem dali para fora de um dia para o outro. Então tentou utilizar, aliás, a primeira coisa que ele me disse logo foi eu que saí. A primeira coisa que fez foi mudar a fechadura, que eu tive que chamar a polícia para voltar a colocar a fechadura. Mas porquê é que quis pôr assim fora? Não era mais fácil pôr fora a outra senhora que subalugava a casa? A outra senhora fugiu, entretanto. Pois é, isso que eu estava a achar. Quando a pessoa chegou lá, já só estava eu e... Aliás, essa senhora até tinha feito obras na sala, sem o conhecimento da proprietária, de forma a ainda arranjar mais um quarto para alugar aí. Conclusão, esse tal detetive privado... mudou a fechadura, portanto chamou a polícia, sim, estava a dizer? Chamei a polícia, ele teve que repor a fechadura. Ameaçou-me logo com o artigo 99, que se refere à retirada imediata de uma criança quando existe perigo iminente. Mas não resultou, porque não havia, e então tentou utilizar tudo aquilo que tivesse ao alcance dele, de forma a rapidamente nos colocar, conseguir retirar dali. E acionou a Comissão de Menores. E foi assim que a Comissão de Menores entrou na minha vida. Cristina, porque quando uma criança é sinalizada, não vou primeiro saber se existe um real motivo ou não. A Comissão vai lá para ver se existe um motivo ou não. Foi assim que a Comissão entrou na minha vida. Mas eu pergunto, a Comissão de Proteção de Menores entra na sua vida, vai com certeza conversar convosco, ou vai lá à casa... e tem que explicar porque é que lá está, do que é que suspeita, o que é que vai ver. Posso estar errada nas perguntas que estou a fazer, por isso tenho aqui a doutora Anabela Quintanilha, que também já vai explicar. Mas quando vos abordou porquê? O que é que se passava? Do que é que suspeitavam? Ou vinham ver só as condições? Ou o quê? Não, disse simplesmente que foi alertada por essa tal pessoa que tinha estado lá, que era detetive nas horas privadas e que era polícia a tempo inteiro. Tinha sido alertada de que eventualmente o Martim não estava a ser bem tratado. Estar a sofrer exatamente maus tratos. E a partir daí o que é que aconteceu? Visitas? Sim, visitas. Logo no início não sei se eram muito frequentes, já vai há muito tempo. Mas depois, com regularidade, é assim, quando a Comissão de Menores entra na vida de alguém,
cola-se que nem uma lapa. Isto é dito por mim, mas é uma questão da Fátima falar com pessoas que já se viram envolvidas neste tipo de situação. Então, a partir daí, passei a ter que abrir a porta às pessoas quando elas bem entendiam. Tinha que ir... Deixe-me eu perguntar, desculpe interromper, Cristina, mas... como é que estava a vida da Cristina na altura? Ou seja, a nível financeiro, a nível de trabalho, porque eu sei que tudo isso é... Estávamos com problemas. Financeiros. Estávamos com problemas, exatamente, financeiros. Mas não tinham dinheiro para comer? Não, nunca faltou dinheiro para comer, nunca faltou nada ao meu filho, inclusivamente depois foi dito já no julgamento que ajudaram muito em termos de roupas, etc. E eu guardo religiosamente até hoje os pertences do meu filho, as roupas, os brinquedos, tudo o resto. De fora. Tudo aquilo que eu digo eu consigo provar. O problema nesta questão foi que eu até hoje nunca fui defendida por um advogado. Tudo isto aconteceu sem eu nunca ter um advogado, sem eu nunca ter sido ouvida. Mas calculou que não tinha advogado porque não tinha dinheiro, não é? Na situação económica que estava, não podia contratar um advogado. Exatamente. E nunca pediu um advogado oficioso para a representar? Pedi. Quando fui convocada para um debate judicial, que na realidade era um julgamento, não sabia que era um julgamento, também não dei a devida importância. Pedi apoio judiciário, só que me pediram documentos que eu não tinha. Comprovativos de contas bancárias. Eu, na altura, não tinha contas bancárias. Eu penso que até enviei esses documentos aqui para o programa. Ou seja, aqui adiantámos um bocadinho, mas voltamos já para trás. Mas o que me está a dizer é que os documentos que lhe foram pedidos por uma pessoa que podia eventualmente representá-la tinham a ver muito com a situação económica em que se encontrava e, dado que estava uma situação muito embrulhada, a nível económico, volto a dizer, a Cristina não tinha essa... Ou seja, não tinha a situação ideal. Não tinha a situação ideal. Quando digo ideal é sem viver dificuldades, equilibrada. Não tinha. Aliás, como eu comecei a conversa dizendo que vinha de um negócio que terminou, deixando muitas dívidas à Cristina. Agora, começam estas visitas regulares. Quanto tempo depois é que a visita foi para lhe retirar o filho? Como eu contei há um bocadinho, aí, um ano antes dele ter sido retirado, eu recebi uma carta a sugerir que o Martim fosse institucionalizado por 6 meses. Com que argumento ou por que razão? Não tinha argumentos. Eu é que me dirigia à técnica da Segurança Social, ao que ela me respondeu que, dado que nós estávamos com dificuldades, seria mais fácil para nós institucionalizarmos o Martim e organizar a nossa vida e depois pedi-lo de volta. Ao que eu respondi que as famílias não funcionam desta maneira. Quando uma família tem problemas, não pega nos filhos e mete-os numa instituição para resolver as coisas. Isto não é um conceito de família, não é? E, na verdade, é assim, se a situação... Claro, estou aqui a ter o testemunho da Cristina. Se a situação for apenas uma situação económica... Neste momento, infelizmente, grande parte das famílias em Portugal estão a passar por essa situação, não é? De grandes dificuldades e, às vezes, até a alimentarem os filhos com coisas que vêm de instituições, de banco alimentar, de isto e daquilo, não é? Portanto, sabemos que é a realidade Depois, do país. para a frente, não foi só situação de problemas financeiros. Então, o que é que foi para a frente? Começou a gerar problemas entre mim e o meu companheiro, discussões, etc. Coisas que não devem acontecer. Mas o Martim nunca sofreu maus tratos físicos, nem psicológicos, nem por negligência. Obviamente que uma criança não deve assistir a uma discussão dos pais, mas ou seja, como o casal não estava bem, acharam que o menino estava a ser exposto a estas situações do casal. Exatamente. O certo é que em dezembro de 2008, sei que as técnicas estiveram na sua casa com a polícia e, portanto, levaram o seu filho. Tinha um menino na altura de 3 anos, não é, Cristina? Sim, 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. E o menino foi para uma instituição, pouco importa qual, foi para uma instituição... Cristina, eu não sei o que é que a Cristina sentiu naquele momento, nem sei para onde é que lhe deu para reagir a seguir, porque é mãe e isto é qualquer coisa que acho que custa a imaginar, não é? Foi terrível, porque eu tive impedida de visitar o Martim nos 5 dias seguintes. Isto porque é normal para a criança se adaptar, mas naquela altura, como era um período de festas, houve um período alargado. Foi muito mal quando eu voltei a ver pela primeira vez a tristeza dele, os berros das primeiras visitas dele querer à força. Até porque ele saiu ao pé de si, foi para uma casa que não conhecia, com pessoas que não conhecia. A única coisa que viu é que a mãe e o pai desapareceram da vida dele, não é? Durante 5 dias.
Pior que isso, andando um bocadinho para a frente, ele sempre viveu connosco, foi institucionalizado. Eu visitei-o todos os dias, realizei cerca de 270 visitas durante os 9 meses que me foi permitido visitar, e de um dia para o outro os pais evaporaram-se da vida dele. Quando ele todos os dias me pedia para ser levado para casa, quase todos os dias no final da visita se dirigia às educadoras e lhes perguntava: olha, hoje posso ir para casa? Deixas? Posso? Quase todos os dias isto acontecia. O que é terrível. Enfim, para uma criança há de ser profundamente doloroso. Para os pais também... Deixe-me interromper, Fátima. O Martim foi a única criança durante esses 9 meses que recebia visitas diárias por parte dos pais. Mais ninguém. Havia uma menina que também recebia visitas diárias, mas era por parte de uma tia. Isso foi desvalorizado. E eu agora ia dizer outra coisa, mas eu peço desculpa que me perdi. Não faz mal, não se preocupe. Portanto, recebi estas visitas diárias e, portanto, o que me estava a dizer é que 9 meses depois de cumprir diariamente estas visitas, e porque houve então julgamento e houve uma decisão do tribunal, decisão essa que foi por uma adoção, não é? Portanto, simplesmente o Martim deixou de vos ver. Isto aconteceu num estalar de dedos. O julgamento foi dia 23 de setembro de 2009. A decisão foi tomada dia 1 de outubro de 2009. Eu fui informada dia 8 de outubro de 2009 e a partir desse dia até hoje... Nunca mais viu o seu filho? Nunca mais vi. Não sei se ele está bem, eu estou agora a falar consigo, não sei se ele está passado, eu acredito que não, senão não conseguia. Não sabe onde ele está? Nada. Nunca mais o viu, não sabe sequer se foi adotado? Falando em abstrato, foi como se o Estado me desse uma borracha e dissesse: apaga o seu filho da sua vida. Entretanto, falando rapidamente, cerca de dia 8 de outubro de 2009, eu recebo a informação que o meu filho tinha ido para o corredor das crianças que estão à espera de ser dadas para a adoção. Antes de eu receber essa informação, logo a seguir ao julgamento, eu pedi apoio judiciário para recorrer da decisão, que eu vi no que é que aquilo ia dar. Entretanto, todos os advogados nomeados pediram escusa do processo. Logo o primeiro aqui quero agradecer às funcionárias do Tribunal de Família de Faro, que foram excepcionais, estiveram sempre solidárias comigo, e graças a elas que tiveram o cuidado de telefonar à primeira advogada que foi nomeada, avisar que o prazo ia terminar, e este caso tinha terminado muito antes. Mas, conclusão, tive uma série de advogados nomeados. A Ordem dos Advogados por 2 vezes me escreve a dizer que não me ia nomear mais advogado nenhum, porque todos os advogados alegavam que não havia nada a fazer. Coisa, também sei que é inconstitucional. A Ordem dos Advogados é obrigada a nomear os advogados até haver um que me defenda. Entretanto, chegou ao limite... Ou seja, os prazos passaram e já lá vai há 4 anos. O Tribunal deu-me 10 dias para arranjar um advogado. Eu andei em escritórios, e-mails, consegui no último dia. E esse advogado disse que me representava, mas deixou passar o prazo. Bem, nós temos ao telefone o Tiago Teixeira, é o seu filho, já adulto, não é? Já tem 21 anos. Olá, Tiago, muito boa tarde. Boa tarde. Olá, Tiago, muito boa tarde. Tiago, eu gostava que o Tiago nos contasse como é que a sua mãe tem vivido esta situação ao longo destes 3 anos, porque, enfim, fora do programa ela já estava com dificuldade em contar-me, dados os nervos que se estavam a apoderar dela. Eu pergunto como é que tem sido, embora eu saiba que o Tiago está no Porto, está longe da mãe, está, aliás, a acabar os seus estudos também. Como é que a sua mãe viveu esta situação? Eu, pessoalmente, vivia a situação do meu irmão de uma maneira muito peculiar, porque a minha mãe descreveu o momento em que foram buscar o Martim à casa dela e a primeira pessoa a quem ela recorreu no momento da aflição foi ligar-me a mim e dizer-me o que estava a acontecer e partilhar comigo a sua preocupação e o seu sofrimento. Como deve imaginar, não foi fácil. Na altura tinha eu, portanto, 18, 19 anos, não foi fácil estar ao telefone sem poder fazer nada, estar a ouvir tudo em direto. Relativamente à forma como ela tem vivido e a forma também como eu tenho vivido, óbvio, é difícil viver na angústia de não saber nada sobre alguém que é próximo a nós e que é sangue do nosso sangue, não é? Portanto, não foi fácil, e sei que para a minha mãe tem sido muito difícil. Foi uma luta bastante grande de seguir em frente, ter de avançar com a sua vida, tendo em conta que não sabe onde é que está o meu irmão, não é? E isso é complicado.
Bom, e eu imagino que, não podendo aqui ter o apoio direto e diário do Tiago, o Tiago está com os avós e está a terminar os estudos, portanto, vocês conseguem, e a Cristina vive no Algarve, portanto, o vosso contacto é muito mais telefónico. Sente que a sua mãe ainda tem esperança, Tiago, ou ela, na verdade, com isto tudo está desgastada, está muitíssimo, mas acha que a sua mãe ainda tem esperança de voltar a estar com o seu irmão? Sim, isso não tenho qualquer dúvida, porque também se não tivesse esperança não tinha daí e não tinha feito tudo aquilo que fez ao longo deste tempo para voltar a ver, pelo menos saber o que é que se passa, saber onde é que está. E quem sabe um dia ter a oportunidade de lhe explicar as coisas, não é? Sim, eu imagino, colocando-me na posição dele, o que é que está a pensar. Pode estar a pensar que nós abandonamos, que nós já não pensamos mais nele, que não queremos saber dele, não é de toda verdade. Tiago, eu agradeço ter estado aqui ao telefone connosco. Deixo-lhe um beijinho grande. Muito obrigada. Acho que foi importante ouvir aqui, neste caso um filho mais velho. Tenho na primeira fila a doutora Anabela Quintanilha, que todos nós bem conhecemos, advogada, mediadora familiar, mulher com longa experiência. Anabela, não sei o que dizer, não sei o que comentar. Deixo nas suas mãos. Muito obrigada, Fátima. Eu acho que o que era importante aproveitar era este caso para explicar um pouco o que é o processo de promoção e proteção, porque é um processo que tem uma tramitação jurídica própria e que não é muito conhecido dos portugueses, mas é um processo cada vez mais comum nos nossos tribunais e nas nossas comissões de proteção. E eu percebi pelos factos que a Cristina aqui trouxe que realmente não há percepção deste percurso processual, para empregar uma palavra que todos entendam. Portanto, este percurso processual tem tempo suficiente para que as pessoas se possam, de facto, manifestar e ir fazendo a sua manifestação de capacidade em cuidar das suas crianças. Portanto, quando a Cristina nos diz que foi de um dia para o outro e foi muito de repente que tudo aconteceu, refere-se ao momento de debate judicial que equivale a um julgamento, debate judicial, sentença, retirada. Isto é rápido, mas até aí decorre um prazo em que as pessoas são convocadas ao tribunal, são ouvidas, têm tempo e devem, é um conselho que eu deixo, devem desde o princípio procurar um advogado oficioso, porque as pessoas são notificadas para fazer as suas alegações, as alegações em que provam as suas capacidades e apresentar juntamente com as alegações a prova do que dizem. Portanto, há esta etapa. Portanto, há esta etapa de fazer alegações e fazer prova do que dizem. Depois há a participação no debate judicial. Em termos do processo de promoção e proteção, chama-se debate judicial, ao tal equivalente ao julgamento. É o momento em que o juiz, com o procurador, com juízes sociais, com um defensor oficioso das crianças, que é obrigatório as crianças terem um defensor oficioso. Portanto, há várias pessoas interessadas em cuidar das crianças. Pode haver decisões erradas, pode haver decisões injustas, mas este processo está rodeado de uma série de cautelas. Portanto, quando se vai para um debate judicial, os pais tiveram a oportunidade de ser ouvidos, de fazer alegações escritas e apresentar provas. No debate judicial existe o Ministério Público a defender a criança, existe um advogado a defender a criança, existem 3 juízes, o juiz do tribunal mais 2 juízes sociais, todos vocacionados para defender o interesse da criança. E os pais, que também podem estar representados por advogados. Anabela, essa explicação é importantíssima porque, pegando na sua explicação e naquilo que a Cristina aqui explicou, o que me parece é que a Cristina, desconhecedora disto, e até me estou a lembrar de um caso que tivemos aqui no nosso programa, em que os pais cumpriram isso que acaba de dizer, ou seja, a partir do momento em que entrou uma comissão de proteção de menores na sua vida, foram apresentando as provas todas, os documentos, ou seja, foram fazendo este processo todo a par e passo, e na verdade as crianças, que foi a avó que colocou um processo, foram buscá-las à Madeira, até fomos nós que oferecemos as viagens, a mãe foi buscar as crianças à Madeira e recuperou-as. Devem-se recordar deste caso, com certeza, as meninas estão a dizer que sim, mas seguiu estes passos todos. Portanto, a Cristina é que não percebeu, se calhar, não teve o apoio para perceber tudo o que tinha que fazer.
certo? Provavelmente, Cristina. Provavelmente Aconteceu de forma pior. 3 meses antes do julgamento eu recebi uma carta por parte do tribunal a dar-me 10 dias para apresentar testemunhas e documentos. E apresentou, Cristina? Entretanto, nessa mesma altura, a carta era confusa. Eram 2 a 3 linhas cheias de termos jurídicos. Nessa mesma altura, eu tive uma reunião com a técnica da Segurança Social e, ao fim dessa longa reunião, e dela por várias vezes referir que se tivesse alguma coisa a comunicar ao tribunal, ela fazia a ponte, e eu falava, os pais falavam com ela e ela transmitia ao tribunal. No final dessa reunião, disse-me que estava tudo resolvido em relação a essa carta, que eu hoje em dia sei que era a carta que me dava a oportunidade de me poder defender. Exatamente. E foi aí que eu perdi a minha oportunidade. Claro, Cristina. Eu percebo, no fundo, estamos a ir no mesmo sentido, não é? Ou seja, Exato. a Cristina não cumpriu porque também não sabia. Não sabia e não aproveitou essa oportunidade, Claro. porque não tinha, de facto, um advogado. Procurou a técnica de segurança social e não tinha um advogado. Mas havia outra coisa que eu gostava de dizer, porque também, pelo menos nas minhas participações, é a primeira vez que isto é aqui trazido. A inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados ter que nomear um advogado. A Ordem dos Advogados nomeia os advogados oficiosos, mas os advogados têm um dever perante a Ordem, que é fazer um estudo do caso, e só podem ir para tribunal e prosseguir com a ação se encontrarem fundamentos legais para prosseguir com a ação. Caso não haja, têm que justificar perante a Ordem, porque tudo temos que justificar perante a Ordem. Quer o que fazemos, quer o que não fazemos. Portanto, temos que justificar perante a Ordem quando se pede escusa, porque não se encontrou fundamento legal para prosseguir com a ação. Portanto, e a Ordem dos Advogados, ao fim de nomear 3, 4 advogados que não encontraram fundamento, tem que dizer, já não nomeamos mais advogados. Muito bem. Bom, nós pedimos esclarecimentos à Comissão de Proteção de Menores de Faro, que nos encaminhou para o Tribunal de Família e Menores de Faro. Até o momento não obtivemos resposta. Cristina, temos mesmo de terminar aqui a conversa. Eu sei que ainda precisava de fazer os seus agradecimentos, mas enfim, o tempo voou. O que é que eu espero, Cristina? Espero do fundo do coração que a sua vinda aqui permita... eu não sei como, se me perguntar como, Fátima, eu não faço a mínima ideia, mas já vi acontecer tantas coisas bonitas, que permita aqui que surja uma luz de esperança, que permita aqui ainda fazer alguma coisa, o que quer que seja, algum advogado que se ofereça para ajudar. Não sei, já aconteceram muitas coisas. Era esse o apelo que eu queria fazer, é esse o motivo que me trouxe aqui, é pedir ajuda, alguém que me ajude, que tenha capacidade profissional, ou que tenha capacidade financeira para eu poder pagar um bom advogado, porque estes advogados são muito caros. Eu estou desesperada, eu não sei do meu filho, eu não tenho vida, eu só tenho vida profissional, eu saio do trabalho e espero que chegue o dia seguinte. Eu costumo pensar que eu vivo numa prisão sem... Está-me a faltar as palavras. Alguém me ajude, é isso que me traz aqui. E por último, se por acaso já tiver acontecido o meu filho já ter sido adotado, eu tenho que me resignar. E faço um apelo aqui aos pais adotivos que me deixem fazer parte da vida dele. Eu tenho bom caráter, sou boa pessoa, mas se esses pais têm um bom coração, que me deixem saber onde é que ele está. Eu vivo numa... Não precisa dizer mais nada, Cristina. Acho que toda a gente aqui compreende a sua angústia. E queira Deus que as suas palavras ecoem no coração das pessoas que devem. E quero dar beijinhos aos meus colegas, porque eles têm-me dado muito apoio. Acredito que sim. Principalmente ao Jorge, um beijinho para a Joana. Muito bem. Um aplauso grande para a Cristina.